Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar o nosso capítulo 6 do livro 2. A gente está falando sobre além das células. A gente aprendeu sobre níveis de organização dos seres vivos e a gente falou sobre o processo de diferenciação das células nos seres vivos. Na última aula a gente falou que aquela nossa primeira célula, o zigoto, se diferenciou em todas as células do nosso corpo, com formas, tamanhos e funções diferentes. E agora a gente vai falar sobre os tecidos. Então, no começo desse capítulo, eu falei que as células iguais se agrupam nos tecidos. E que os tecidos vão se agrupar para formar órgãos, os órgãos se agrupam formando sistemas e os sistemas se agrupam formando o indivíduo, ou seja, você. Então, hoje, depois que a gente já viu então como que as células se diferenciam, está na hora da gente entender como que células se agrupam formando tecidos. Vamos montar mais uma parte desse grande quebra-cabeça que são os seres humanos. Então, gente, quando tipos de células especializados que têm funções, formatos e tamanhos parecidos se unem, se agrupam, eles são chamados de tecidos. Então, é um nível de organização acima de células. E no corpo humano, nós temos 4 tipos de tecido. Quais são esses 4 tipos de tecido? É tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, a gente vai aprender sobre eles. A gente vai precisar saber o nome desses tipos de tecido, como são as suas características e as suas funções. E a gente vai precisar saber também exemplos de onde esses tecidos são encontrados no nosso corpo. Nós vamos começar hoje pelo tecido epitelial. Por isso, eu peço que vocês abram o livro 2 de vocês, aqui na página 8. E a gente vai começar aqui por tecidos, tecido epitelial. O tecido epitelial, talvez vocês já tenham ouvido falar. O tecido epitelial é aqueles que revestem os nossos órgãos. Eles estão revestindo todos os nossos órgãos externamente, o lado de fora dos nossos órgãos. E no caso dos nossos órgãos, que são órgãos ocos, ou seja, órgãos que têm um espaço por dentro, eles também vão revestir o lado de dentro desses órgãos. Por exemplo, a gente tem a boca, que é um órgão oco, então tá revestindo aqui, ó, o lado de dentro da boca. A gente tem o estômago, que é um órgão oco, então ele também tá revestindo o nosso estômago pelo lado de dentro. O intestino é um órgão oco, tá revestindo também o intestino pelo lado de dentro, tá bom? E qual é a característica, então, desse tecido? Como que as células ficam nesse tecido? Gente, se é um tecido de revestimento, ele está revestindo, por exemplo, a pele aqui, ó, é um tecido de revestimento, ele está cobrindo, né, o nosso corpo por fora. Como que tem que ser? Como que essas células ficam? Gente, elas ficam muito próximas uma da outra. Muito juntinhas uma da outra. Bem coladinha. Então, as células, vamos fazer de conta que minha mão é uma célula, a outra é outra. Fica tão juntinha, muito juntinha uma da outra. Por quê? Porque a principal função desse tecido é a proteção. Quando a gente reveste alguma coisa, a gente quer proteger aquilo que a gente está revestindo. Então, gente, os tecidos de revestimento, tecido epitelial, ele funciona como uma barreira protetora. Então, a primeira função que a gente tem é de barreira protetora. Mas o tecido epitelial também tem outras funções, como, por exemplo, a produção e liberação de algumas substâncias importantes para o nosso corpo.
A gente tem que essa produção e liberação de substâncias ocorrem através das glândulas. A gente tem, por exemplo, glândulas sudoríparas, que liberam o suor, que estão na nossa pele. A gente tem glândulas sebáceas, que liberam o sebo e lubrificam a nossa pele. Temos glândulas salivares, que liberam aqui, ó, saliva, não é importante para nossa digestão na boca. No nosso estômago, a gente tem um monte de glândula aqui que liberam um monte de enzimas que auxiliam na nossa digestão. Então, a gente tem um monte de glândulas também nesse tecido epitelial que liberam substâncias importantes para o nosso corpo, tá bom? Então, além de revestir, proteger o nosso corpo, também tem uma outra função que é liberar algumas substâncias que são importantes para o nosso corpo. E também tem uma terceira função que é importante no tecido epitelial, que é de absorver algumas substâncias, como por exemplo lá no nosso intestino delgado, aquela parte final do intestino. A gente se alimentou, fez a digestão da comida e lá no fim do intestino precisa absorver os nossos nutrientes. Então, esse epitélio, o tecido epitelial lá do intestino, da parte de dentro do intestino, tem a função de absorver os nutrientes. Então, uma terceira função importante do intestino. Então, a gente tem essas três funções importantes aí do tecido epitelial. Vejam aqui na página 9, a gente tem a foto tirada no microscópio, né? Então, cortou aqui a lâmina, a gente já está acostumado com fotos de células do microscópio. Olha só, aqui é um tecido epitelial de absorção do intestino. Então, aqui em cima, olha só, células de absorção. Olha como que as células estão uma bem grudadinha na outra. E aqui do lado são tecido de revestimento da superfície interna do estômago. E daí então são glândulas da superfície interna do estômago. Olha só, liberando essas substâncias vermelhas aí, né? Que são importantes pra gente também, tá bom? E quando a gente fala da pele, que é também, né, um tipo de tecido de epitélio, né? A gente tem uma substância, a pele produz aqui uma proteína que chama melanina. Vocês já ouviram falar sobre a melanina? A melanina é uma proteína que é um pigmento. E daí, quanto mais melanina a gente produz, mais pigmentada fica a nossa pele. E sabe quem diz quanta melanina a gente produz? Se a gente produz mais melanina ou menos melanina? Essa informação está lá no nosso DNA, no nosso material genético. Então, essa é uma característica hereditária. Lembra que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe? Vem essa informação nos gametas femininos e masculinos. Mas também, quem influencia o quanto de melanina a gente produz é a exposição ao sol. Quando a gente se expõe ao sol, o nosso corpo produz mais melanina. Por isso que a gente fica bronzeado. Então, gente, a quantidade de melanina determina a cor da nossa pele. Lembrando que nós temos uma variedade imensa de cores de pele na espécie humana. E nós não temos espaço para racismo. Ou seja, não há espaço para falar que uma cor de pele é melhor do que outra cor de pele. Nós temos que todas as cores de pele são iguais e todos nós somos da raça humana, certo? Não tem nenhuma cor de pele que nos faz melhor ou pior do que outra pessoa. Isso é só uma característica genética. Quanto daquela proteína você está produzindo? Quanto de melanina você produz? Mas todos nós produzimos a mesma melanina. É tudo igual, é tudo melanina. Só que um produz mais, outro produz menos. E a mesma melanina que diz a cor do nosso cabelo, a cor da íris dos nossos olhos, ok?
Gente, lembrando também que a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele pode mudar no decorrer da vida, não é mesmo? Uma criança pode nascer com os olhos claros e escurecer no decorrer dos anos. A gente pode nascer com o cabelo com a tonalidade mais clara e também escurecer no decorrer dos anos. Isso acontece, é comum, é normal. Talvez vocês lembrem de alguma criança que nasceu com o cabelo mais claro e foi escurecendo no decorrer da vida, tá bom? Então, a gente não deve fazer nenhuma piada, a gente não deve fazer nenhuma brincadeira, a gente não deve fazer nenhum comentário engraçado sobre a cor da pele de uma pessoa, sobre a cor do cabelo, sobre a cor dos olhos. Isso não é legal, isso não é engraçado e não tem nenhum fundamento científico, não é? A ciência nos diz que todos nós temos essa proteína, a melanina. Por isso, todos nós somos iguais, ok? Vamos virar aqui na página 10. Por quê? Porque a melanina, ela nos protege da radiação UV. É para isso que serve essa melanina que a gente produz. Então, essa melanina tem uma função. Só que a gente não pode, então eu tenho melanina, eu vou ficar super exposto ao sol. Não, porque mesmo a gente tendo a melanina, se a gente se expõe demais ao sol, à radiação UV, isso vai danificar a nossa pele. Vai causar danos às nossas células, vai causar um envelhecimento precoce da nossa pele e pode até causar mutações genéticas. Então, a gente deve usar protetor solar e também ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Estão todos aqui escritos nesse infográfico da página 10. Então, vamos observar aqui quais são os cuidados. Olha só. A gente não deve se expor ao sol entre as 10 e as 16 horas, porque é nesse horário que a radiação UV está mais forte, né, gente? Então, a gente deve evitar se expor ao sol nesse período. E se a gente for se expor ao sol nesse período, a gente deve tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Bom, sempre utilizar o protetor solar. E daí o protetor solar geralmente é indicado por um médico dermatologista, qual que é o ideal para você e que você deve reaplicar esse protetor solar de tempo em tempo, tá bom? E é o médico que sabe qual que é o fator mais adequado para sua pele, né? Então, se quiser uma indicação mais certeira, mais especializada, procure o médico dermatologista. Também temos aqui que se você ficar com a pele avermelhada, gente, é sinal que a sua pele machucou, tá bom? Então, que ela se queimou. Então, você não deve mais se expor ao sol. Se tá vermelhinho, é porque machucou. Então, não se exponha mais ao sol. Não queime mais ainda, não machuque mais ainda. Espere você se recuperar, tá bom? Use um creme para hidratar e, infelizmente, você se machucou, tá bom? Se mantenha hidratado, porque quando a gente se expõe ao sol, a gente perde água pela transpiração. Então, a gente tem que beber bastante água para repor essa água que a gente está perdendo pela transpiração. Pessoas que trabalham, né, expostas ao sol, devem usar roupas que protejam ela do sol, né? A roupa cria uma barreira. Por isso que a gente vê, às vezes, na rua, pessoas que trabalham, né, debaixo do sol, usando roupas de manga comprida. E eles falam, nossa, mas a pessoa trabalha no sol com uma roupa de manga comprida, que calor! Mas é porque ela está se protegendo do sol. Então, né, quem precisa trabalhar ou caminhar debaixo do sol, deve então usar roupas que ajudem a protegê-la, tá bom? Sempre que a gente for ficar num lugar que a gente saiba que tem exposição do sol, de preferência procurar lugares sombreados para a gente ficar aguardando alguma pessoa ou brincando, ou se a gente vai fazer um piquenique, alguma coisa. A importância de usar óculos de sol, a gente já fez até um trabalho sobre isso. E também não se esqueça de usar chapéu e boné para proteger a nossa cabeça, né? Não pode esquecer que a cabeça também precisa ser protegida, tá bom? Gente, agora você deve, então, fazer esse ler e descobrir, tá bom?
Esse ler e descobrir é sobre a tonalidade da pele, a cor da pele. A gente viu então que a cor da pele está relacionada a quanto de melanina que você tem. E que os seres humanos têm as mais diversas tonalidades de cor de pele, tá bom? E no Brasil e no mundo nós sabemos, é uma realidade, infelizmente, que as pessoas de pele mais escura sofrem preconceito por conta da cor da sua pele. E esse tipo de discriminação, ele ganha o nome, né? Recebe o nome de racismo, tá? E quando ele é praticado contra um grupo, ele é considerado crime. Aqui no Brasil ele é considerado crime desde 1989, tá bom? Aqui a gente tem um curta-metragem para que vocês assistam, chama Cores e Botas, tá bom? Eu peço que vocês assistam então, chama Ler e Descobrir essa atividade. Você pode assistir pelo QR Code ou acessando aqui embaixo o site qr.portalsas.com.br/cores e botas ou pelo link que eu vou deixar aqui para vocês. E eu peço que vocês façam a atividade, aqui os exercícios 1 e 2. Depois que vocês virem aqui a página, leiam a reportagem, ó, é continuação do exercício, gente. Leiam a reportagem e daí façam o exercício 3, 4 e 5. E daí a gente encerra a primeira aula e daí a gente vai começar a segunda aula, tá bom? Então, pausem o vídeo, façam essa parte e daí a gente já continua a segunda aula. Espero vocês!